E por falar em Casa de Rui Barbosa, quem está na ponta da linha é o José Almino de Alencar, sociólogo, escritor, ex-presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa e justamente o ex-diretor do Centro de Pesquisa da instituição, onde recentemente ele exercia a chefia de um dos setores até ser exonerado, né, junto com outros assessores lá da Casa de Rui Barbosa. Nós vamos conversar com ele justamente sobre essa situação, não só da Fundação Casa de Rui Barbosa, mas de toda a área do chamado Ministério da Cultura, que vem sendo maltratado aí ao extremo pelo governo Bolsonaro. José Almino, bom dia. Bom dia, como está? Muito obrigado por ter me convidado aí para esse programa. Isso é até uma obrigação nossa, José Almino. Frente a essa razia que novamente a gente enfrenta em relação à estrutura pública do Ministério da Cultura, eu prefiro chamá-la assim, eu não aceito a extinção do Ministério. E isso me faz, inclusive, recordar lá os tenebrosos tempos do Collor de Mello, né? Embora naquele momento, por incrível que pareça, tenha tido, ao mesmo tempo que houve a extinção de boa parte das instituições ligadas ao Ministério da Cultura, na sequência houve uma espécie de reconstrução. Me parece que agora a razia é para valer. Eu queria uma avaliação sua. Eu também recordo com saudade que os tempos que viraram agora a posteriori gloriosa do Gilberto Gil e do Juca Ferreira, aos quais eu tive o prazer e a honra de servir durante a administração dos dois no Ministério da Cultura. Bom, agora a situação é como você acabou de descrever. Não é isso, quer dizer, a Casa de Barbosa, naturalmente, que é uma instituição relativamente pequena, com algum tipo de impacto em certas áreas intelectuais e culturais, recebeu recebeu esse reconhecimento público, teve essa mobilização toda em seu favor, neste momento, porque nós vivemos talvez um momento catártico assim, né? Pelo menos o início de um movimento catártico contra a política da cultura. Eu não acredito que nós tivéssemos assim, 30 mil assinaturas em defesa da Casa de Barbosa em tempos assim, mais tranquilos, né? Se acontece algum tipo de acidente administrativo lá. Acho que parte desse pessoal faz parte de um movimento de ressurgência, de reação da intelectualidade brasileira, de parte da cultura brasileira, contra o que está acontecendo. O que aconteceu lá, você já foi publicado na imprensa, quer dizer, aparentemente foi um microfato, que foram demitidos um diretor e mais 4 chefes de setor do Centro de Pesquisa. Foi chocante, em primeiro lugar, porque o gesto, assim, na sua radicalidade, parecia indicar uma intenção político-ideológica. Né? Assim, vocês não vão ficar aqui, nós não fomos avisados do ato antes de que ele fosse tomado e depois ainda não houve nenhuma substituição. O que a medida foi claramente positiva nesse sentido. Ou nós éramos pessoas não gratas do governo, ou então se antecipava uma espécie de movimento para rever a situação das atividades de pesquisa na casa. Né? De toda maneira, não se sabe nada porque o governo tem se comportado dessa maneira, soluços e de maneira violenta na área da cultura. Temendo, no entanto, que se passe já que a briga, a disputa ideológica que se passa no país, seja transferida de maneira também intensa para o interior da Casa de Barbosa, nesse momento. Agora, José Almino, você é servidor da casa, bem como alguns dos outros. Todos, Todos que foram afastados. Quando há mudança de governo, é natural que escolham-se os chefes, né? Pessoas para os cargos de confiança. Né? Já houve nomeação dos substitutos de vocês? Não houve. Quer dizer, existe a substituição quase que feita imediatamente, porque quando nós somos nomeados, se nomeia um substituto também, não é isso? Sim. Então o cargo não foi extinto, né, continua a existir, mas essa pessoa naturalmente está lá simplesmente por razões, pela inércia administrativa, né, porque
São interinos ainda? São interinos, tá? E existe alguma especulação a respeito da possível nomeação de pessoas de fora da instituição para ocupar esses cargos que são importantes para a atividade de pesquisa? Olha, a presidente tem agido de maneira muito estranha, né? Porque, na verdade, ela tinha, durante esse ano passado, nos dados finais de que esperava uma espécie de convivência mais ou menos pacífica e tal, que os setores substantivos da casa, como a pesquisa, o pessoal da arqueologia e da museologia, continuariam seus trabalhos e tal, que a questão política da representação da casa, provavelmente, seria tratada por ela e tal. Isso era mais ou menos o que era dito nas reuniões de diretoria e não havia razão nenhuma de se duvidasse da boa-fé. Obviamente não aconteceu. Depois disso, depois da nossa admissão, ela vem se comportando, porque internamente ela diz que não é responsável pela coisa, por ordem superior, ela disse a várias pessoas isso, e para a imprensa ela disse que nós fomos demitidos porque não trabalhamos, somos incompetentes, somos pouco produtivos, somos pouco criativos e tal, inclusive em algumas dessas afirmações merecendo ações difamatórias, né? Eu acho que nós cinco estamos pensando seriamente em iniciar contra ela. Nos últimos dias, ela acenou também com a possibilidade de convidar alguém da casa para dirigir a casa. Né? Mas as pessoas, naturalmente, desconfiam desses atos. Parece que é uma tentativa mais de apaziguar com a onda de protesto que as demissões provocou do que provavelmente um aceno assim, para um acordo, o sinal para estar sendo uma conversa pacífica, pelo menos implícita. Né? Porque a repercussão foi muito negativa, né, Zé Almino? Inclusive internacionalmente. Me chamou muita atenção aquela carta aberta dirigida lá à presidente da Casa de Rui Barbosa, e que é assinada por um conjunto de pesquisadores estrangeiros e brasileiros, hoje com atuação no exterior. Né? Nós somos muito poucos, assim, mas temos assim, um certo poder de mobilização, né? Em primeiro lugar, mobilização de trabalho, provavelmente dito, porque apesar de nós não somos muito mais do que uma vintena de pesquisadores na casa, nós somos o conjunto dos funcionários, somos 120 mais ou menos, mas nós temos um grupo de assistentes de pesquisa e de bolsistas bastante grande, que para o tamanho da instituição, né? Inclusive temos um programa de bolsa próprio, a Casa Rui, que é verba da Casa Rui Barbosa, e atraímos bolsas de outras partes também, como do CNPq, porque temos esse programa de bolsa. E ao mesmo tempo, mobilizamos gente de fora para a promoção de seminários seguidos, tem programas de discussão temática que se prolonga por anos na casa. Né? Graças a essa rede de ligação entre as universidades brasileiras do exterior que nós estabelecemos. É por isso, inclusive, que a casa pode ter os seus acervos, e o museu pode ter a repercussão, porque nós somos um lado vocal assim, do material cultural e da produção nessa área, sobretudo de história do Brasil e de história da cultura brasileira no Brasil. Enfim, isso que você, antes que eu estava ouvindo aqui, antes de você me introduzir, você falou, inclusive, da média de idade dos manifestantes. Dos manifestantes. É realmente curioso. Em primeiro lugar, houve um fato curioso que a presidente da casa, que se apresenta como dramaturga, né, na televisão, ela, ao fechar o portão da casa, ela organizou a dramaturgia da manifestação. Né? Porque ficaram os manifestantes fora, né? Isso. Todos eles na idade de 60, 70 anos, né? Mais ou menos, e os funcionários de dentro, né? E provocou uma leitura ritualística da casa, e o fato da idade dos manifestantes fez com que a polícia evitasse intervir, né? Você acha que aconteceu isso? Completamente, porque nós falamos que a comando da polícia, que era uma pessoa, era
Não, porque eu te pergunto isso pelo seguinte, essa polícia é cruel, né? Quando eles podem bater até nas próprias esposas, viu? Ia ter pelo menos 2 pessoas em cadeira de rodas. Então você tem uma situação que não precisava nenhuma bomba lacrimogênea, qualquer coisa que provocasse, né, uma mobilização de jeito, causaria ali um desastre. E eles ficaram intimidados diante daquilo, porque eles receberam, parece que eles foram convocados como se fosse receber ou proteger a casa de um bando de vândalos, né? Isso. Eles se surpreenderam também, né? Pois é, exatamente. Havia também notícia que o pessoal da Casa da Moeda iria, que foi também representante de lá, e naturalmente eram os mais locais, e os mais novos também, mas foi interessante porque de repente houve uma palavra de ordem de ocupar a rua, né? E os velhinhos, digamos assim, ocuparam a rua e paralisaram a sofrimento. E a polícia ficou intimidada. Bastava lá presente, estava Silviano Santiago, Luiz Costa Lima, Armando Preta Monteiro, Freitas Filho. Foi uma manifestação de altíssimo nível intelectual. A densidade representativa era alta lá no caso. A grande questão é que me parece que o nosso Congresso poderia tomar alguma atitude. Porque o Congresso, há muito pouco tempo, afastou a presidente Dilma por um suposto crime de responsabilidade. Eu fico pensando agora, se não é crime de responsabilidade, você ter um secretário de cultura, por exemplo, que ataca violentamente os artistas. Já é o caso lá do ataque que o secretário fez a Fernanda Montenegro, talvez a nossa maior atriz em atuação, não é? Ou comportamentos como o do atual presidente da Funarte, ou outras áreas do governo onde você tem a designação de pessoas absolutamente não qualificadas para os respectivos cargos. Isso vem acontecendo muito, por exemplo, nas superintendências do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E por aí vai, né? Ou esse escândalo aí da volta das filas do INSS. As pessoas estão sem acesso a seus benefícios. Isso depois de toda a badalação da reforma da Previdência ou da contra-reforma da Previdência no ano passado. Você acha que o Congresso pode tomar alguma atitude? Talvez exista também, e aí eu gostaria também de citar o seguinte, uma movimentação que é ambígua e ao mesmo tempo atraente para grande população, que é a de demonizar a inteligência. Entendeu? Sim. Isso é interessante porque nos vindos, digamos assim, do sectarismo esquerdista, na época, digamos, da Revolução Cultural do Mal, né, os intelectuais eram estigmatizados, eles vestiam uma espécie de carapuça da culpabilidade, porque não faziam parte da classe operária e tal, não faziam coisas que eram tangíveis. E agora está se revertendo, quer dizer, a direita está mobilizando um discurso intelectual, em geral atacando pessoas que têm charme e que são identificadas como privilegiadas, como a Fernanda Montenegro, não é isso? Para pôr o povo, a gente comum, né, contra essa gente que teria benéfico e, ao mesmo tempo, que tem um prestígio, digamos, seria um prestígio mal distribuído, né? E isso atrai também os ressentidos intelectuais da direita ou das pessoas que têm vocação para da cultura da direita. E o que acontece é que a esquerda, muitas vezes, está assumindo a carapuça desse negócio, que em vez de fazer uma defesa explícita da inteligência, não somente do prestígio intelectual, né, mas da atividade cultural, da atividade criativa, né, provavelmente dito, fica... o mais engraçado é quando a gente chama uma pessoa de direito de não intelectual, eles ficam ofendidos. O camarada aqui ataca. E isso eu acho que é uma coisa que deve ser revista. Porque a gente está muito acuado, como se um pouco inibido por esse tipo de campanha. Você perguntou sobre o Congresso. Eu acho que existe a possibilidade, sim. O Congresso tem o poder de fazer decretos legislativos, né? Quer dizer, você tem que é o equivalente a um decreto executivo, só que vai ser votado pela Casa do Congresso. Então, você há a possibilidade de regular esse negócio. A dificuldade de você fazer alguma coisa no Congresso hoje em dia
diante do número de prioridades que está havendo, né, de fogos, de incêndios para apagar, né, que é o que os opositores estão tendo, é você colocar uma coisa dessa num nível de prioridade qualquer, né? Na verdade, é o conjunto da obra que tem que ser vetado, viu, José Almino? Sem isso, o caminho para o abismo me parece inevitável. Isso. Eu queria que haver uma espécie de consenso entre um Estado maior ainda inexistente, né, que desenhasse esse tipo de estratégia. Por enquanto, as pessoas têm procurado os judiciais, né? Obviamente, como todo mundo sabe. Já houve algumas ações junto ao Supremo que conseguiram, por exemplo, evitar a transferência da FUNAI, não é? Mas, de qualquer maneira, me parecem iniciativas muito tímidas frente à razia que a gente está sofrendo. De qualquer maneira, foi muito importante a solidariedade, que no caso lá da Casa de Rui Barbosa, ela teve, né, e particularmente vocês, pesquisadores. E a gente aguarda aí desdobramentos. De qualquer maneira, eu queria registrar aqui, em nome da nossa equipe de trabalho, nossa total solidariedade, não só a vocês da Casa de Rui Barbosa, mas a todos aqueles servidores do governo federal que nesse momento passam um mau bocado, né? Muito obrigado. Zé Almino, eu te agradeço muito essa entrevista. Foi um prazer te ouvir aqui e sempre que possível vocês da Fundação de Casa Rui Barbosa podem recorrer aqui ao nosso programa Faixa Livre. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Um bom dia para você. Um bom dia para você também. Conversamos aqui com o José Almino de Alencar, sociólogo, escritor, ex-presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa e ex-diretor do Centro de Pesquisa da instituição, onde recentemente ele exercia a chefia de um dos setores, até ser um dos 5 trabalhadores exonerados pela atual administração.